Pessoal, o vídeo hoje ele saiu mais cedo e isso vai ser uma tendência nos próximos dias. Saiu às 7h30 ao invés de sair às 8, porque a partir de amanhã, terça-feira, nós faremos aqui no YouTube lives diárias para discutirmos os capítulos do livro E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, o livro que está ali atrás. Caso você ainda não tenha adquirido a sua versão, é só verificar aqui na descrição e entrar no site da Amazon e comprar o seu e-book. R$12,90, muito baratinho, já compre, já comece a ler o primeiro capítulo, porque nós vamos estudar juntos, vamos fazer esse grupo de estudo, esse grupo de discussão, esse grupo de politização aqui no YouTube. E eu conto muito com a presença de cada um de vocês. Vamos ter essa aula juntos. Agora falando sobre o assunto do vídeo, ontem nós tivemos no Globo News um debate, um encontro muito interessante com o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, e também com os ex-ministros Ciro Gomes e Marina Silva. Foi uma conversa muito legal, muito interessante, alguns pontos até mesmo engraçados. O Ciro Gomes conseguiu arrancar algumas risadas do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique chamou o Ciro Gomes de velho na cara dura. Foi assim um momento muito cordial por parte dos três. A Miriam Leitão soube conduzir muito bem. Parecia que ia ser uma conversa de apenas 40 minutos, mas foi de quase 2 horas. E foi um bate-papo interessante para nós percebermos perspectivas e pontos de vista de cada uma dessas três figuras, que são três figuras muito importantes da história da nossa república. E principalmente na história recente, talvez estão ali no top 10 de figuras políticas mais importantes dos últimos anos. E eu gostaria de começar trazendo a postura com relação às manifestações que nós tivemos ontem. Uma manifestação pacífica, que Bolsonaro queria o confronto, queria o conflito queria choque de pessoas, queria que fosse uma baderna, mas não foi. Então ele perdeu porque Bolsonaro acreditava que fosse ter essa balbúrdia e não teve. Então foi uma manifestação pacífica. Os opositores de Bolsonaro começam a dominar as ruas, mesmo nesse período de pandemia. E foi muito claro as posições do Ciro Gomes, da Marina Silva, do Fernando Henrique Cardoso foi um pouco ali nebulosa. Porque o Fernando Henrique não deixou muito claro se ele era favorável ou desfavorável às manifestações. Ele só disse que é necessário tomar cuidado para não dar a impressão a Bolsonaro, ou melhor dizendo, para não dar o argumento a Bolsonaro de que as pessoas não querem deixá-lo governar. E o Fernando Henrique Cardoso falou, ele governa porque ele é o presidente. Todo mundo está deixando ele governar, ninguém está impedindo ele de governar. Então ficou meio nebuloso qual é a posição do Fernando Henrique Cardoso. O Ciro Gomes, eu não gostei muito da posição dele, me desagradou bastante. E possivelmente até deu uma coceira na garganta, no futuro ele vai ser cobrado por essa posição. Porque o Ciro falou que esse não é o momento de se manifestar. Esse é o momento de ficar em casa, esse é o momento de se precaver da pandemia. E eu sou contrário a essa posição do Ciro Gomes. Porque parece que o Ciro não entendeu o movimento. A Marina Silva entendeu. E a Marina Silva, ela foi muito precisa nesse debate. Eu sugiro muito que você veja essa conversa. Não podemos dizer se foi um debate. Eu não vou chamar de debate, mas foi uma entrevista com 3 pessoas. E o link está aqui na descrição. Veja e dê muita atenção às palavras de Marina Silva. A Marina Silva falou que os movimentos de ontem, esses movimentos antirracistas, são movimentos de legítima defesa. E ela está completamente correta. Muito diferente do Ciro Gomes, uma postura muito mais positiva, uma postura muito mais direta e mostrando que a Marina Silva entendeu os movimentos de ontem. E o Ciro Gomes não entendeu, como algumas outras pessoas não entenderam. É um movimento de legítima defesa. Não tem essa questão de isolamento social e Covid-19, porque a maioria das pessoas que estiveram ontem, elas nunca estiveram em isolamento social. As pessoas que foram ontem se manifestar são pessoas que já estão trabalhando porque o Bolsonaro não liberou o dinheiro, são pessoas que foram empurradas para as ruas porque o Bolsonaro não deu auxílio para as empresas, que são as pequenas empresas que empregam essas pessoas, ele só está dando auxílio para as grandes empresas. E de qualquer modo, elas não possuem condições habitacionais adequadas para estarem em isolamento. Muitas das pessoas que estavam ali possivelmente não tinham água encanada nas suas casas para fazer a sua devida higienização. Nós sabemos que 50% dos brasileiros não possuem água encanada. Muitas pessoas das comunidades periféricas, da periferia, moram em residências, em casas muito pequenas, com várias pessoas que não tem como você fazer isolamento social. Então essas pessoas nunca estiveram em isolamento social. Você criticar as pessoas que foram se manifestar ontem, falando de isolamento social, você está completamente desconectado da realidade daquelas pessoas. E Marina Silva percebeu. Aquelas pessoas que foram se manifestar, os manifestantes estavam manifestando em legítima defesa. E eu concordo com ela, porque elas nunca estiveram em isolamento social.
Se o Ciro Gomes ele está com essa perspectiva, com esse ponto de vista que deveria esperar, que as pessoas fizeram errado e se manifestar, que esse não era o momento, ele está completamente enganado. E esse não é o conflito que o Bolsonaro quer. Porque o conflito que o Bolsonaro quer é um conflito institucional, é um conflito ideológico. Esse conflito de povo na rua protestando contra ele mostra que as ruas já não estão mais tanto assim com o Bolsonaro. E é muito importante nesse momento que seja feita manifestação contra Bolsonaro. Porque o que nós estamos vendo é um Ministério da Saúde completamente corroído, sem credibilidade, os dados maquiados, movendo as pessoas a uma completa cegueira. Então, quem que tem que tomar as políticas públicas para a Covid-19? Questão do isolamento, quarentena, distanciamento social, abre comércio, fecha o comércio, que são os governadores e os prefeitos, não possuem o subsídio necessário, os dados e as informações necessárias para tomar a decisão. É uma decisão tomada completamente às cegas porque Bolsonaro está destruindo as instituições republicanas e está fazendo isso com o Ministério da Saúde. Então foi uma bola fora do Ciro Gomes, mas uma super bola dentro da Marina Silva, que teve um momento, o ápice de toda a participação ontem foi da Marina Silva, quando ela fala que Paulo Guedes tem um pensamento econômico de um liberalismo primitivo. Ela usou essas palavras. Guedes tem uma visão de um liberalismo primitivo e não foi atualizado. E é isso que nós estamos falando há muito tempo aqui no canal. E por quê? O Paulo Guedes, pessoal, ele vem de o estudo do Paulo Guedes, a formação econômica do Paulo Guedes vem de meados do século passado. A ideia que o Paulo Guedes tem do liberalismo econômico é a ideia do Fundo Monetário Internacional, que é uma ideia, que é uma concepção de economia, de ajuda econômica, que foi elaborada lá na década de 50, ou seja, tem quase 70 anos. E é baseada em 3 ações. Primeira ação, reduzir os gastos públicos. Segunda ação, congelar salário, reduzir salários. E terceira ação, encarecer o crédito, para que as pessoas não consumam produtos. Porque se os países estão com uma inflação descontrolada, o que você vai fazer? Você vai reduzir o consumo, você consegue reduzir assim o valor dos produtos, você reduz o preço, controla a inflação, até que chega um determinado ponto que as pessoas conseguem começar a comprar produtos, você começa a ter um aumento do fluxo de consumo e as empresas elas começam a comprar, contratar, aumentar a sua produção. Só que isso funcionava na década de 50, na verdade nem na década de 50 funcionava, porque esse movimento dos governos começava a provocar muita quebradeira nas empresas, as empresas quebravam e isso jogava os países para uma condição econômica muito pior. Só que se naquela época já era contestável, hoje é mais ainda, porque desde a década de 50 até agora, 2020, o mundo passou por um momento de financeirização. O capitalismo se financiarizou. Se antigamente a síntese do capitalismo era um capitalismo industrial, um capitalismo fordista, da linha de montagem, onde o empresário ou ele investia na indústria ou ele não investia em lugar nenhum, ou no comércio, no serviço, ou não investia em lugar nenhum, hoje já não é mais assim. Hoje, além da opção do capitalismo financeiro, de você abrir o seu negócio, de você expandir a sua linha de montagem, de você expandir o seu mix de produto, você pode pegar esse dinheiro que está sobrando e colocar em ações. Tem um amigo meu que ele está pensando em abrir uma franquia de chocolate. Aí ele estava fazendo as contas, poxa, eu vou gastar 300 mil numa franquia ali, que eu não vou falar da marca, para ter um retorno de 2 mil por mês? Poxa, um retorno de 2 mil por mês, se eu pegar esse meu dinheiro e colocar na aplicação financeira, eu vou ter mais ou menos esse retorno. Não vou ter problema com aluguel, não vou ter problema com funcionário, não vou ter dor de cabeça com fornecedor, não vou ter nenhuma dor de cabeça, não vou ter nenhum problema. Eu pego esse dinheiro, coloco numa aplicação e vai me render praticamente a mesma coisa com muito menos dor de cabeça. Então o que ele vai fazer? Vai colocar o dinheiro na aplicação. E hoje nós temos essa possibilidade, porque o capitalismo ele está financiarizado. Então o que acontece? Se nós não tivermos consumo, se nós não tivermos um mercado consumidor que seja vantajoso para os empresários aplicarem o dinheiro, expandindo o seu negócio, expandindo sua produção, expandindo o seu mix de produto, o empresário vai simplesmente colocar esse dinheiro no mercado financeiro, na bolsa de valores. E qual é o problema disso? Você não gera emprego para o país. E o Paulo Guedes ele tem essa percepção, ele tem essa visão. Ele não entende o Estado como sendo um indutor da redução da desigualdade social, um indutor do consumo, um apaziguador dos ânimos para fazer com que as pessoas possam consumir. Ele não pensa o Estado dessa forma, porque ele está numa vertente muito, mas muito primitiva do liberalismo. E o que eu gostei também dessa entrevista, principalmente da parte da Marina Silva, foi falar das desigualdades. E o Ciro Gomes e o Fernando Henrique Cardoso falaram muito bem, principalmente o Fernando Henrique Cardoso.
Ambos falaram que se as desigualdades não forem reduzidas, nós não vamos ter desempenho econômico. O Fernando Henrique Cardoso falou o seguinte no final: não pode ter prosperidade econômica com desigualdade. Nós não podemos ter prosperidade econômica com desigualdade. Então nós precisamos batalhar por melhores direitos dos negros, nós precisamos batalhar por melhores direitos das mulheres, nós precisamos batalhar por melhores direitos dos homossexuais, porque quando nós temos essa melhora na condição de vida das pessoas, nós temos prosperidade econômica. E essa é a vertente que talvez a esquerda precise adotar. Ter a pauta identitária para melhorar as condições de vida das pessoas, para melhorar assim a economia. Ah, mas isso é uma vertente, um pensamento econômico. Claro que é, mas nós não podemos ter o desempenho social desatrelado da melhora econômica. E precisa ficar claro na mente das pessoas. Nós estamos melhorando a vida as condições de vida dessas pessoas, porque isso vai sim trazer um retorno econômico. Poxa, mas é uma visão muito ruim. Sim, mas você consegue convencer outras pessoas dessa importância. Porque quando você começa a mostrar para todos que as pessoas tendo mais direitos, você vai melhorar o país de um modo geral, trazendo uma melhora também econômica para o bolso, você consegue convencer muitas pessoas. Por que alguém da elite, por que alguém da classe média, branco, vai se importar pelo direito dos negros? Vai ter essa conscientização pelos direitos e a importância das minorias, das mulheres, dos homossexuais? Ele pode até ter essa consciência ele pode até mesmo adquirir essa consciência, mas pode levar muito tempo. E esse é um tempo que nós não podemos levar. Porque quanto mais tempo demora, quanto mais tempo nós permanecemos e perpetuamos essa desigualdade, mais as pessoas sofrem, mais as pessoas são punidas e mais desigualdade o nosso país tem. E com a desigualdade nós não temos força para sair da crise econômica. Então nós precisamos colocar sim esse argumento econômico, essa conscientização econômica na luta pelos direitos das minorias. E esse é um ponto fundamental e o nosso poder de convencimento vai ficar ainda mais forte. Por fim, o que eu gostei o Theo Fernando Henrique Cardoso, só para encerrar esse assunto da desigualdade, ele até falou que nós precisamos distribuir mais renda e nós precisamos ter mais igualdade. E ele falou que o Bolsonaro não é de direita, ele é um atrasado. Eu achei muito interessante essa fala do Fernando Henrique Cardoso e ele finaliza da seguinte forma: a política é luta, a política é briga. E eu concordo também com o Fernando Henrique Cardoso, porque nós temos uma dívida, nós temos um déficit. Agora, quem vai pagar esse déficit? Vai ser os grandes empresários, a elite, os super ricos ou vai ser a classe média e as camadas mais pobres? A dívida está aí. Agora, a luta é para saber quem que vai arcar com essa dívida, quem que vai arcar com esse prejuízo. E algumas pessoas, como Tabata Amaral, falam que a política não é briga, que é um grande discurso, que uma grande conversa resolve tudo. Ela está completamente no mundo da fantasia. E eu gostei muito do encerramento do Fernando Henrique Cardoso. Ele encerrou com chave de ouro, falando que a política é briga, que a política é luta, e ele está correto. Eu concordo com o Fernando Henrique Cardoso. E nós precisamos lutar, nós precisamos brigar para que essas pessoas possam ter melhores condições de vida. Porque quando nós reduzimos a desigualdade social, quando nós melhoramos a condição de vida das pessoas, nós nos prosperamos como sociedade e também como economia. E é muito importante que a gente tenha esse tipo de pensamento, para que a gente possa mostrar para todas as pessoas que a luta pela melhoria das condições sociais, ela não está desatrelada a uma melhora econômica. E eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir mostrar para muitas pessoas a importância de ter esse argumento, ou melhor dizendo, a importância de embarcarem nessa luta pela redução das desigualdades sociais, porque o nosso país é muito desigual. E nós estamos vivendo essa situação hoje porque o nosso país é extremamente desigual. Se você viu a participação da Marina Silva, do Ciro Gomes e do Fernando Henrique Cardoso no Globo News ontem, gostaria muito de ouvir a sua opinião. Gostaria de ouvir a sua opinião se você concorda com o Ciro Gomes, que as pessoas não deveriam ir se manifestar ou que esse não é o momento apropriado, ou se você concorda com a Marina Silva, de que as manifestações de ontem foram apenas uma, como ela que até fugiu aqui, foi uma legítima defesa, foi o termo que ela usou. Se for uma legítima defesa das pessoas que estavam lá ontem. Eu estou mais inclinado para o lado da Marina Silva. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Ah, por que você está usando chapéu? Eu estou usando chapéu porque meu cabelo está muito comprido. Ó. Eu não estou podendo cortar o cabelo. Tá? Por conta de toda a situação que nós estamos vivendo, eu não estou cortando o cabelo. O cabeleireiro está fechado, então estou usando o chapéu para esconder o cabelo que está muito comprido. Tá? Mas não é para esconder careca igual o Reinaldo Azevedo, não. Porque eu espero não ficar careca.
bom? Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Amanhã nós temos live aqui, vamos conversar sobre o livro E Daí? Vamos conversar não, nós vamos estudar o livro E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Esse é um bom momento para você trazer mais pessoas para o canal, para que elas possam conhecer como funciona a nossa politização aqui no YouTube. Conto com a presença de cada um de vocês amanhã às 10 horas da noite aqui no canal. Tragam mais pessoas, se inscrevam e também me sigam lá no Twitter, @profleoficial.